que se inicia na graduação e a gente acredita e faz votos para que permaneça e continue com vocês na pós-graduação. Então, seja muito feliz na sua fala, você tem 2 minutos para se auto-apresentar e depois nós vamos contar o tempo da apresentação, que deve durar aí de 15 a 20 minutos, tá? Só me dê um feedback, vocês estão vendo minha tela? Sim. Assim, posso iniciar? Pode. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer a todos, né, por estarem aqui. Meu nome é Tâmara Ribeiro Rosa Marques, eu sou acadêmica do curso Ciências Contábeis, ingressei na PUC através de transferência externa de outra instituição, e o que me levou a fazer essa transferência para a PUC foi devido ao reconhecimento e peso de mercado que a universidade possui. E atualmente eu trabalho na área financeira em uma cooperativa de saúde. Posso iniciar, professora, a apresentação? Pode sim. E hoje estarei apresentando a comparação de desempenho econômico-financeiro e operacional das operadoras de plano de saúde antes e durante a pandemia. E tendo como banca examinadora a professora doutora Elisa Regina de Oliveira e os professores mestres Brasilino José Ferreira Neto e Ronivaldo Alcebiades Ferreira. Contágio acelerado pelo novo coronavírus, iniciado lá em Wuhan em dezembro de 2019, desencadeou números elevados, principalmente nos países da Itália e na Espanha, e tendo suas primeiras mortes registradas no Brasil a partir de março de 2020, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva publicou uma nota técnica que alertava sobre o posicionamento dos planos de saúde quanto à omissão ou oportunismo e expondo também a capacidade de atendimento nos leitos de saúde pública e privada no Brasil. Com isso, a Agência Nacional de Saúde passou a reportar o monitoramento do setor de plano de saúde no período pandêmico através do boletim Covid-19, onde constam informações extraídas dos documentos de informações periódicas. Com o colapso do setor de saúde pública e privada em diversas cidades do país, com o uso intensivo de internações e de leitos em UTIs, equipamentos e insumos básicos, trouxe então questionamento sobre a saúde financeira das operadoras de plano de saúde. E essa análise, ela possui como principais perguntas qual a relação entre os indicadores socioeconômicos e os índices de desempenho das operadoras de plano de saúde no período a partir do primeiro trimestre de 2020 ao segundo trimestre de 2021 e quais índices foram afetados pela pandemia do Covid-19, tendo como objetivo analisar a relação entre os indicadores socioeconômicos e índices econômicos, financeiros e operacionais das 5 maiores operadoras de plano de saúde, além de compará-los entre os 2 períodos, sendo antes, a partir do terceiro trimestre de 2018, ao quarto trimestre de 2019, e após o início da pandemia, a partir do primeiro trimestre de 2020 até o segundo trimestre de 2021. Adentrando no referencial teórico, o Sistema Único de Saúde ele é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, onde oferece serviços à população em geral, com financiamento da União, dos estados, dos municípios e outras fontes. E as instituições privadas, elas integram o sistema de saúde do país, complementando os serviços prestados pelo SUS. E os planos de assistência à saúde suplementar são classificados pelas modalidades como administradora de benefícios, autogestão, cooperativa médica, filantropia, seguradoras especializadas em saúde e medicina de grupo. Seguindo a linha, como essas operadoras de plano de saúde, elas possuem classificações de modalidades diferenciadas uma da outra, essa análise ela está sobre a ótica da luz, sobre a ótica da teoria do isoformismo institucional, onde as operadoras de plano de saúde estão dentro do mesmo ambiente institucional, socioeconômico e cultural, que orienta a sua estrutura organizacional e ações, onde se diferenciam entre si em diversos aspectos que podem resultados de desempenho econômicos financeiros totalmente distintos uma das outras. E o uso de indicadores possibilita analisar o comportamento econômico financeiro das entidades com vista a estabelecer as comparações longitudinais
e com o próprio setor que ela está inserida, subsidiando, então, informações a gestores e stakeholders nas tomadas de decisões. E em situações de incertezas e ambiguidades, as organizações de maior porte tendem a ser usadas como referências e influências para as outras de menor porte do mesmo setor. Nesse contexto, a análise realizada das demonstrações financeiras tem como base os indicadores mínimos para monitoramento que foram sugeridos pela própria Agência Nacional de Saúde, conforme a RN 443 de 2019, com o objetivo de assegurar a estabilidade financeira, a continuidade dos serviços e também uma mudança de cultura. E os indicadores utilizados foram os índices de rentabilidade, os índices de lucratividade, os de endividamento, os operacionais, de prazos médios e variações de custo. Foram utilizados também indicadores socioeconômicos, tendo como variável dummy a Covid, indicando a existência de pandemia, o número de pessoas falecidas por Covid-19, o PIB, a taxa de desocupação, a taxa de juros Selic. E essa análise ela possui como estudos correlatos os principais autores, destacando Lessa e Lima, Beirute e Martinez, ambos de 2021, que analisaram o impacto da crise da Covid-19 no custo das operadoras de saúde. Agora, em relação aos aspectos metodológicos, as principais técnicas de pesquisas utilizadas quanto à abordagem objetivo foi a quantitativa descritiva, a documental em relação à estratégia de procedimento com dados de 2018 a 2021, que foram disponibilizados pela própria Agência Nacional de Saúde, tendo como amostra as 5 maiores operadoras médico-hospitalares, sendo 3 de modalidade de medicina em grupo e 2 seguradoras especializadas em saúde, tendo como técnica de amostragem não probabilística, e a composição da amostra ela está formada pelas empresas Amil, Assistência Médica Internacional, a Notre Dame, Intermédica Sistema de Saúde, a Rapvida, Assistência Médica, Bradesco Saúde e Sul América, Companhia de Saúde de Seguro Saúde. Em relação ao tratamento estatístico, foram realizadas estatísticas descritivas em relação à medida de associação não paramétrico, coeficiente de Spearman, em relação aos testes de média, sendo ambos não paramétricos, sendo o teste de Wilson e também o teste de Kruskal-Wallis. Agora, em relação aos resultados da análise da estatística descritiva, o índice de lucratividade apresentou média com pequena diferença após o início da pandemia, indicando o crescimento do desvio padrão. Em relação aos índices de rentabilidade, o ROE ele se destacou com elevado desvio padrão e no ROA sofreu uma redução no período de pandemia, ressaltando que tanto a Rapvida quanto a Notre Dame apresentaram maior lucratividade e rentabilidade. Então, os resultados de Baldassarre 2014 corroboram com a constatação de que a modalidade de medicina em grupo apresenta maior retorno operacional sobre os ativos quando comparada às demais, indo de encontro às estratégias do processo de verticalização com vista na obtenção de ganhos de eficiência. E em relação aos indicadores de desempenho operacional, as médias tanto de despesas assistenciais quanto de despesas operacionais em relação às receitas operacionais, diante do período de pandemia, sofreram reduções com aumento da variabilidade, principalmente para seguradoras especializadas em saúde, sendo a Bradesco e a Sul América. O índice de endividamento sofreu redução devido ao exigível total ter reduzido em relação ao patrimônio líquido no período de pandemia, destacando então que a empresa Bradesco apresentou maior participação de capital de terceiros no período de pandemia, indicando o maior grau de dependência, enquanto as demais empresas tiveram redução no grau de endividamento na pandemia. E já os índices de prazos médios tiveram aumento em suas médias, indicando que o fluxo de caixa no período de pandemia ficou mais lento, com mais tempo para receber e para efetuar pagamentos. Agora, em relação ao teste de Wilson, devido à flexibilização da margem de erro de ser até 10%, foi evidenciado que apenas a margem de lucro líquida e despesas comerciais não apresentaram diferenças significativamente estatísticas, sugerindo, então, que no período de pandemia não afetou a amostra. E esses resultados, então, corroboraram parcialmente aos obtidos por Araújo de 2020, quanto à observação de crescimento da rentabilidade e liquidez corrente no período de pandemia. E os resultados de Lima, Beirute e Martinez
corroboram com o melhor desempenho das cooperativas, ampliando então a informação de que, além das operadoras de modalidade de medicina em grupo e seguradoras, as cooperativas também obtiveram melhor desempenho econômico-financeiro. Em relação aos índices de rentabilidade, apresentaram diferenças significativamente estatísticas, indicando então que no período de pandemia, as medianas de rentabilidade apresentaram valores menores quando comparadas com as medianas do período anterior. Em relação ao grau de dependência de capital de terceiros, apresentou redução estatisticamente significativas, assim como a variação de custo. E esses resultados, eles divergem do aumento de custo assistencial com impacto no caixa no período de pandemia, que foi observado por Lessa em 2014, decorrente da provisão de ressarcimento ao SUS, considerando apenas uma operadora. Agora, em relação ao teste de Cruz-Cauales, ao analisar o desempenho das 5 operadoras antes da pandemia, foi verificado que apenas os índices de prazo médio de pagamento de eventos e variações de custo não apresentaram diferenças significativamente entre elas, sugerindo, então, que há uma uniformização dos prazos de pagamento de prestadores e também uma padronização de custo entre as operadoras de plano de saúde. E no período de pandemia, os índices de prazo médio de pagamento de eventos, variação de custo e os índices de rentabilidade, sendo o ROE e o ROA, não apresentaram diferenças significativas entre as operadoras. Então, além do prazo médio de pagamento e variação de custo, entraram os índices relativos à rentabilidade, sugerindo, então, que as estratégias utilizadas por elas conduziram a resultados estatisticamente iguais, inclusive em rentabilidade. Os índices de lucratividade, de endividamento e operacionais indicam que as tomadas de decisões das operadoras conduziram elas a desempenhos estatisticamente distintos, tanto antes como durante a pandemia. Agora, em relação ao teste de Spearman, que foi realizado no período antes da pandemia, os índices de rentabilidade apresentaram relações inversas e estatisticamente significativas com a taxa de desocupação, indicando então que, com o aumento do desemprego, conduziu à redução da rentabilidade das operadoras, tendo menores retornos sobre os investimentos antes da crise sanitária. E já os índices de prazo médio apresentaram associações positivas e significativas com a taxa de desocupação. Com isso, o crescimento do desemprego conduz ao encerramento de contratos de plano de saúde ou aumento de dias de inadimplência com a operadora, o que pode, então, conduzir ao maior prazo para recebimento de contraprestações. E entre os índices, apenas os de prazo médios apresentaram associados de forma positiva e significativa com o PIB e com a taxa de juros Selic. O crescimento do PIB conduz o aumento da demanda por trabalhador, elevando a média, e com a economia aquecida e a procura por planos de saúde individual e empresarial, tende a crescer essa procura. E no período não houve crescimento significativo da taxa Selic. Então, esperava-se que houvesse uma relação inversa entre o prazo médio de recebimento das contraprestações com a taxa Selic, pois o aumento dos juros desestimulam o beneficiário à inadimplência. Agora, em relação ao teste de Spearman, realizado após o início da pandemia, houve relação positiva e estatisticamente significativas entre o número de óbitos e variação de custo, indicando, então, que com a medida que cresceu o número de falecimentos, a variação de custo também aumentou devido a internações mais prolongadas, disparadas dos preços de insumo, com o crescimento do custo também das internações referente à Covid-19, e embora essa taxa de desocupação ela tenha sofrido forte elevação no período de pandemia, ela não afetou significativamente nenhum dos índices econômicos, financeiros e operacionais. E ainda foi verificado que o PIB no período de pandemia apresentou relação inversa e significativa, e a redução do nível de produção associado ao aumento do prazo médio de pagamento de eventos sugeriu que as empresas elas dilataram o prazo para pagamento dos prestadores à medida com que a crise se intensificava. E essa associação está coerente com o cenário de crise sanitária, econômica e estatística descritivas. A taxa Selic apresentou maior frequência de associações, pois apresentou associação positiva e significativa com os índices de prazo médio, como já ocorria antes da pandemia. E essa associação negativa e significativa com os índices de rentabilidade
no período de pandemia, a taxa de juros Selic sofre forte redução, implicando então em menor custo de captação de recursos de terceiros e menor rentabilidade com investimentos financeiros. Agora, em relação ao teste de Spearman, que foi realizado em escala temporal no período completo, considerando a variável dummy, que é a existência do Covid, da pandemia, verificou maior quantidade de associações significativas. O ROE apresentou associação inversa significativa com o número de óbitos, sugerindo, então, que com o agravamento da crise sanitária e econômica, contribuiu para a redução da rentabilidade. E a análise da variável Covid foi observado que houve uma nova associação significativa e inversa com o índice de resultado financeiro. E as mesmas relações verificadas antes da pandemia foram observadas para a taxa de rentabilidade e para prazos médios ao ampliar a escala temporal. Não houve relação significativa entre os índices econômicos, financeiros e operacionais com o PIB. E uma relação nova e única foi observada para a taxa de juros e índices de resultado financeiro, sugerindo, então, que a redução da taxa de juros ao longo do tempo conduziu à redução do índice de resultado financeiro, conforme verificado nas estatísticas e testes de médias realizados anteriormente. Agora, em relação às considerações finais, recapitulando, esse estudo ele analisou a relação entre os indicadores socioeconômicos e os índices econômicos financeiros e operacionais das 5 maiores operadoras de plano de saúde, além de realizar uma comparação entre os dois períodos, antes e após o início da pandemia, sendo utilizadas as técnicas de estatística descritivas e testes de médias para analisar o desempenho entre os dois períodos e entre as 5 empresas, e a análise de correlação entre os indicadores econômicos, financeiros e operacionais e indicadores socioeconômicos, tendo como principais resultados em relação às estatísticas descritivas foi que houve capacidade de pagamento de seus compromissos em curto prazo, com lucratividade e rentabilidade positiva, baixa dependência de capital de terceiros, prazo médio de recebimento menor que o prazo médio de pagamento de eventos, implicando em obtenção de capital de giro por parte das atividades operacionais. Em relação ao teste de Wilson, reduções estatisticamente significativas no período de pandemia, tanto para a rentabilidade, despesas, participações de capitais de terceiros, para índices de resultado financeiro e variações de custo. Em relação ao teste de Kruskal-Wallis, as empresas apresentaram índices de desempenho estatisticamente distintos entre si, exceto o prazo médio de pagamento de eventos e variações de custo, que se mantiveram com medianas estatisticamente iguais nos dois períodos, antes e durante a pandemia, indicando, então, um tratamento uniforme entre elas na definição desse prazo de variação de custo. Em relação aos índices de rentabilidade, apresentaram medianas estatisticamente iguais apenas no período de pandemia, indicando que a conjuntura da crise sanitária afetou a rentabilidade das 5 empresas, independente de suas diferenças organizacionais. Em relação à análise de correlação, no período após o início da pandemia, o número de óbitos por Covid-19 apresentou relação positiva e significativa apenas com a variação de custo, indicando que, à medida que se intensificou a crise sanitária, esse índice aumentou principalmente no segundo trimestre de 2021. E, na análise da escala temporal, o número de óbitos por Covid-19 apresentou associação negativa e significativa com o ROE, indicando que, com a intensificação da pandemia no país, provocou uma redução na rentabilidade. E as associações negativas entre a taxa de desocupação e índices de rentabilidade indica que o desemprego afeta o desempenho econômico dessas companhias. Como contribuições teóricas e práticas, divergem dos resultados obtidos por Lima, Beirut e Martinez em 2021, que observaram impactos positivos da pandemia sobre o desempenho das cooperativas de plano de saúde no período de 2018 a 2020, entretanto, antes do pico de óbitos. Corroborou aos achados de Lessa 2021 quanto ao aumento de custo assistencial relacionado ao período de pandemia e amplia a literatura analisada ao relacionar os índices de desempenho econômico, financeiro e operacional com os indicadores PIB, taxa de desocupação e de juros Selic, além do número de óbitos,
quanto às contribuições práticas subsidiam aos stakeholders em suas tomadas de decisões. Como limitação, essa análise teve o curto período de análise e, como sugestão, ampliar a amostra e escala temporal para avaliar a eficiência financeira, econômica e operacional das operadoras de plano de saúde, incluindo o ano completo de 2021. Como principais referências, tivemos os seguintes autores. E como agradecimento, gostaria primeiramente de agradecer a Deus por me permitir onde eu estou, ao meu esposo Elias Marques, pelo amor e encorajamentos necessários para vencer os desafios que surgiram, a minha mãe Loide, por todo o amor e trabalho incansável para alcançar esta vitória, aos professores que compõem a banca examinadora, em especial a minha orientadora, pelo apoio e contribuições, ao colega Danilo Rosa, contador da Unimed Federação Centro-Brasileira, pelas contribuições, e aos colegas de curso por partilhar as alegrias e angústias da vida acadêmica. E como mensagem final, gostaria de deixar o versículo que se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Muito obrigada. Tâmara, muito obrigada, parabéns pela apresentação, cumpriu o prazo, né? Esse item é importante. E, nesse momento, eu quero fazer uma quebra de protocolo para agradecer a presença do seu esposo, o Elias, que te acompanhou ao longo desse período, da sua mãe, que já tinha dado um oi para ela, que ela fosse muito bem-vinda, né? E eu quero acolher agora o doutor Cizenando, em nome da Unimed, os demais colegas participantes que estão conosco nesse momento, e os demais amigos, né, professora também de outra instituição que te acompanhou em outros momentos e está aqui presente, para que realmente se sinta acolhida no ambiente da PUC Goiás. A PUC tem um carinho enorme com seus alunos, então os nossos alunos são os nossos tesouros, a nossa missão, a nossa responsabilidade em formá-los para disponibilizar o trabalho deles para uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que atenda da melhor forma possível, dada cada área em que vão atuar, às demandas da sociedade. E a presença da Unimed, do corpo técnico da Unimed, muito nos honra e fortalece essa relação que a gente busca, né, entre a academia e a área técnica, a área empresarial. Senhor Cizenando, se você quiser dar um oi para nós, fica à vontade, em nome da equipe presente. Bom, então, muito obrigado pela oportunidade. Queria parabenizar a Tâmara pela excelente apresentação. Realmente, no dia a dia, o que a gente percebe é exatamente essas conclusões que ela apresentou. A Covid, ela, no primeiro semestre agora de 2021, primeiro e segundo trimestre, foi extremamente impactante, né, e ofensora a parte financeira das operadoras de uma maneira geral e também das cooperativas. E agradecer a oportunidade da PUC, essa grande universidade, até onde eu comecei como professor, antes de ir para a Universidade Federal, quando eu me aposentei na cadeira de neurocirurgia. Mas a PUC sempre na frente, e ensinando e progredindo, e, enfim, trazendo mais conhecimento, mais habilidades e novas atitudes a todos os seus formandos. Parabéns, Tâmara, e muito obrigado à PUC. Obrigada, professor. Obrigada. E doutor, né? Professor Brasilino, professor Ronivaldo, agora a gente passa para a segunda etapa, que é o momento que a banca traz contribuições, né, e tem a oportunidade de fazer os questionamentos, para que a Tâmara tenha a oportunidade de falar um pouco mais ainda a respeito do trabalho, a respeito da pesquisa. Professor Brasilino, o senhor pode começar, por gentileza? Sim, posso sim. Muito obrigado, Tâmara, pelo convite. Tâmara, pelo convite. Muito obrigado, professor Elis, mais uma vez, também por me permitir participar dos seus trabalhos. Parabéns à Tâmara, parabéns a Elis pelo trabalho que realizaram. Pelo que eu ouvi, parabéns ao Elias, que estava convivendo no dia a dia também com o trabalho, né?
reforçando a ideia que Elias perpassou da alegria, do convívio, do relacionamento entre profissionais das duas instâncias, Unimed, mas normalmente a gente trabalhava mais no Sescop, né? Então a gente tem uma alegria muito grande de estar ali. Tâmara, no dia a dia das aulas, certamente percebeu que eu manifestava esse gosto, né? Esse carinho com todo o trabalho, toda a turma ali. Eu li seu trabalho com muita atenção. Tenho que falar, talvez, o que a Selma começou a falar há pouco, a melhoria, talvez melhoria fosse uma palavra tão forte, não é? Mas em relação a outros períodos, nos trabalhos que eu tenho participado, a qualidade tem sido muito, muito grande, muito forte, não é? Os últimos que eu trabalhei foram muito bons. Estou incluindo os últimos o seu trabalho muito bom, tá? Fiz uma leitura relativamente atenta, olhei muito bem como é que você desenvolveu a introdução do seu trabalho, gostei muito. Quando você trabalhou o seu referencial teórico, apresentando o sistema de saúde, indicadores de desempenho, eu acho que foi eu gostaria de dizer, brilhante, tá? O uso dos estudos correlatos para apoiar os seus trabalhos, inclusive no momento de divergência com esses estudos, eu acho que você aproveitou muito, muito bem. As referências, também deu uma passadinha para olhar as referências, são muito recentes, deveria ser, né? Não tinha muito jeito de não ser. Algumas coisas são mais ou menos eternas, né? Quando você vai trabalhar com a margem de lucro líquido, sei lá, ROA, eu gosto de falar ROA, tá? Retorno sobre o ativo, retorno sobre os investimentos, o patrimônio líquido, o equity, né? Então, achei que você explorou muito bem, apresentou muito bem, conceituou muito bem. Por isso, parabéns por todo o seu trabalho. É isso. Agradecer, parabenizar, eu não tenho questionamento a fazer para você. As minhas pequenas observações em termos de texto, eu já fiz as minhas anotações, já coloquei na pasta para que você possa ver. Assim como eu falei com outras pessoas, né? Ali é uma sugestão para você avaliar, ver se você concorda com o que eu estou dizendo da sua redação, de uma coisa que pode alterar, pode aproveitar, pode melhorar um pouquinho, tá bom? E é isso, né? E agradecer, então, a todos pela presença, os nossos alunos de sempre aí conosco, você também conosco até de madrugada há poucos dias, né? 7 horas da madrugada estava lá junto. A professora Daiane, muito obrigado por nos acompanhar, por ver. Certamente você que a conheceu antes de nós não tinha dúvida que chegaria num trabalho brilhante, não é? Eu a conheci há um tempo atrás, mas no dia a dia percebia-se que o trabalho seria muito bom, que a qualidade do trabalho seria muito boa, não é? E é isso, então, professora Elis, muito obrigado a você, parabéns a você. Tâmara, muito obrigado, parabéns. Uma boa noite a todos. Muito agradecida, professor. Professor Ranivaldo, por gentileza. Boa noite, Tâmara, tudo bem? Boa noite, Elis. Primeiro, né, parabenizar pela excelente apresentação aí, eu acho que mostrou que você domina, né, dominou, que você realmente construiu. E eu acho que o professor Brasilino já falou tudo, né? O trabalho foi muito bem elaborado, muito bem escrito. Ressaltar que é um tema muito relevante, né? Atual e relevante. E assim, então é algo que realmente tem algum valor para a academia, né? Eu acredito que vocês têm a intenção de publicá-lo, acredito eu, né? Então, assim, é um trabalho que ele vem corroborando com outros aí. Achei muito bacana, porque o Martinez, na realidade, ele é um dos que mais pesquisas, né, tem nessa linha. E o seu contrário ao dele, né, você traz um resultado ali contrário ao de Martinez, porém ele em outro período, né, mas assim, ele é uma referência quando você vai fazer pesquisa, né, nesse nível, tem muitos trabalhos dele. Mas enfim, a sua introdução muito bem, né, elaborada, descrita, a sua parte metodológica claríssima, não deixa, né, nenhum tipo de dúvida, não dá para a gente questionar em relação à forma de apresentação ou contribuir muito. Conforme o professor Brasilino disse anteriormente, né,
Fiz algumas sugestões no seu texto, mas são a título de sugestões, né? E algo que talvez não consiga ter muita relevância. Mas, diante do que você apresentou, né, faço menção a um resultado da estatística descritiva que você traz lá que as companhias, né, deixa eu só pegar aqui, que as companhias elas conseguiram, de uma forma geral, gerir financeiramente, né, bem os seus recursos, quer dizer, ela diminuiu o seu endividamento, né, a longo prazo e, consequentemente, melhorar também seus indicadores de recebimento a curto prazo. Então, mostra que realmente as companhias estão com nível de governança, né, bem estruturado, bem organizado, e que, não vou dizer preparado para esse evento, mas que estaria preparado para qualquer evento, né? Porque acredito eu, até era uma questão que eu ia questionar você, quando você faz lá o número de beneficiário de cada companhia, se você pegou esse número de beneficiário no início ou atual, qual foi o critério que você adotou? Para formar o índice? Para formar o ranking? Isso, o ranking, justamente. Para formar o ranking, né, foi utilizado um próprio documento que a ANS ela emite, que é um relatório de IDSS, que é quanto à qualidade, né, da operadora, e lá eles utilizam a média de beneficiários, né, utilizando como ano base o período de 2019. Então, esse número é de 2019. Isso. E a gente... se só a título de pensar em voz alta, né? Você conseguiria hoje comparar se houve um incremento, se para mais ou para menos nesse número de beneficiários, se houve uma variação? Porque nós temos indicadores de melhoria de algumas questões financeiras, né? Será que houve um ingresso, né, nesse período aí também de usuários, beneficiários desse plano de saúde? Sim, seria possível, sim. Assim, não tem nada a ver com o seu trabalho, tá? Eu só estou pensando aqui, quando vocês falam em publicação, é algo que às vezes você poderia colocar ali como uma variável de controle para ver se realmente isso poderia refletir alguma coisa, né? Agora, o que me deixou em dúvida, na realidade, foi o seguinte, eu não estava conseguindo, até que depois na sua apresentação eu consegui compreender melhor. É a questão de você utilizar a variável Selic, né? Assim, qual foi o intuito principal de você correlacionar a Selic? Olhando, né, a própria literatura, fica em dúvida em relação se essa variável ela teria algum efeito em relação a essas questões. Qual foi o motivo assim que levou você a colocar ela? Foi uma variável de controle? Foi uma variável independente? Qual que é o critério que você utilizou, Selic? Como uma variável de controle mesmo, para saber em relação aos prazos, né, de pagamentos que influenciaram, questão da inadimplência, foi questão de controle. Mais uma variável de controle, né? Isso. Então, assim, na realidade, eu não entendi no momento, depois da sua explicação aqui na sua apresentação, até eu acho que ficou mais claro, mas eu não conseguia perceber qual que era a função da taxa Selic dentro da pesquisa, né? E uma outra questão que você coloca lá, que até você colocou que a Hapvida, né, Hapvida, não sei, alcançou maiores taxas de ROE em todo o período analisado. Você conseguiu perceber alguma coisa diferente em relação às demais companhias ali que você estudou, analisou? Sim, que houve aumento, né, das suas médias em relação às receitas, né, as contraprestações, o recebimento dessas contraprestações foram elevadas nesse período analisado, que houve um aumento, né, a empresa avançou. Então, quando eu falava para você do número de beneficiários, eu fiz a pergunta, foi justamente isso. Será que a gente pode inferir que a Hapvida ela teve um maior número de ingressos do que as demais, por exemplo, por ela ter esse resultado? Será que pode ser assim, só analisando. Será que com a situação da crise da pandemia, né, a falta de hospitais, será que as pessoas tiveram maior interesse por contratar esse serviço? E ela tem um serviço, salvo engano, ela é uma dos mais baixo valor, não é? Isso, é um plano de saúde popular, né? Mais popular, né? Será que a gente poderia inferir alguma coisa nesse sentido? Que teve algum evento que possibilitasse esse incremento em determinado momento? Sim, poderia. Em relação ao aumento de número de beneficiários,
e o destaque que a empresa ganhou, né, ao longo desse tempo. São situações que a gente não consegue perceber, né? Mas, assim, conhecendo a história dessas companhias aí, aparentemente a gente infere alguma coisa diferente nela, né? E quando eu falo para você, na questão da Selic, é que lá na correlação de Spearman, na realidade, ela teve, né? Ela foi significativa, mas, porém, o efeito foi negativo, né? Aí, por isso que eu fiquei em dúvida em relação de que forma que ela teve uma correlação, de que forma que ela afetou o ROE e o ROA, né? Aqui, porque ela foi significativa, você colocou ao nível de 10%, mas, porém, os dois teve o mesmo indicador, mas ela afetou negativamente. Aí eu fiquei em dúvida em relação ao que a Selic, na realidade, ela poderia afetar em relação a esses indicadores. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Tâmara, mas no mais, tá? Realmente só, eu acho que enaltecer o excelente trabalho que você desenvolveu. Volto a repetir, um trabalho que você traz um tema atual, né? Tema a gente ainda está vivendo, dá para você correlacionar isso. Talvez a gente possa, com as sugestões aqui, recomendações, alguma coisa, contribuições, né? A nível de publicação, eu gosto sempre de enaltecer isso, mas a nível de TCC, não consigo contribuir muito com você não, tá? Eu acho que seu trabalho tá completo, tá bem estruturado, vou dizer perfeito, né? Mas talvez num avanço aí para uma publicação numa revista específica, essas questões que a gente comentou aqui, de variável de controle, talvez possa colocar mais alguma coisinha lá. Mas, de antemão, parabéns, tá? E obrigado pelo convite, pela confiança aí. Você é a professora Elis, tá bom? Muito obrigada. Bom, agora nós vamos entrar naquele momento em que eu peço licença aos presentes à sala, e eu e a banca nos afastamos um pouco para fazer discussão e fechamento da avaliação da Tâmara, do trabalho que ela apresentou, e nós retornamos logo em seguida para fazer a leitura da ata, tá, Tâmara? Licença. Ok. Olá, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a participação de cada um aqui nesse momento. Meus ex-professores, amigos, Dr. Cizenando, representando a Unimed. Parabéns, viu, Tâmara? Parabéns pelo seu trabalho. Eu penso o seguinte, que se você suscitou, vamos dizer assim, indagações, né, questionamentos por parte do professor, significa que, né, foi um ótimo trabalho. Ele falar em relação a você usar a Selic, né, como um ponto lá de referência, em termos de, enfim, né, ele questionou isso, foi muito bacana, porque significa que isso mexeu com ele. Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Sim. A ideia é assim, eles aprendem também com o aluno. Quem leciona aprende também com o aluno, né? Porque vai se questionando por que o aluno usou isso. Então, parabéns, viu? Além disso, né? É um prazer ver você concluir nesse curso, né? Junto com o Elias, enfim, um casal aí que, né, são parceiros, né? E a gente fica muito orgulhoso de estar aqui presente. Parabéns, viu? Muito obrigada. Parabéns. Boa noite, Tâmara, tudo bem? Olá, boa noite. Sou o Jonas. Oi, Jonas. Professora Daiane, tudo bem? Tudo bem, Jonas, e você? Beleza, também. Eu não pude entrar com a minha conta, eu entrei com a conta da minha esposa, tá? Por isso tá um nome diferente aí, mas estou acompanhando desde o início. Ok, muito obrigada, Jonas. Que isso, disponha. Parabéns, mais uma vez. Obrigada. Eu acho que isso para trabalho talvez não tenha muito significado, mas no dia a dia das operadoras cooperativas, o indicador Selic ele é muito percebido, porque as cooperativas trabalham com recursos de
dos próprios cooperados, dos próprios sócios, né? Então, elas procuram ser muito conservadoras, tanto do ponto de vista de investimento, quanto do ponto de vista de acompanhamento da evolução econômico-financeira. Então, a taxa Selic, consequentemente o CDI, os CDBs e RDBs são os indicadores mais utilizados pelas cooperativas. Sei que foi uma referência, mas é uma prática do dia a dia, a gente sempre está acompanhando a evolução tanto dos investimentos quanto das perdas através desses indicadores mais conservadores. É verdade. Oi, Tâmara, boa noite aos demais. Queria te agradecer pelo convite de estar aqui hoje prestigiando e parabenizar pelo trabalho. Como o professor Brasilino tinha falado, eu já sabia que seria um excelente trabalho, né? Eu acho que eu fui uma das suas primeiras professoras na outra instituição e eu sempre soube do seu diferencial, da sua determinação, da sua dedicação, né? E sempre busquei te incentivar também a ir mais longe e fico muito feliz pelo convite, por estar aqui hoje, por ter participado dessa sua jornada e eu já sabia que o resultado não seria diferente, tá? Parabéns, tá? Muito obrigada, de verdade. Fico muito feliz com a participação de todos vocês. Agradecer também aos meus colegas de curso, a Selma, a Emily, que estão presentes, o Gustavo. Parabéns, foi lindo. Vou ter que ler seu artigo para poder fazer o meu. Vai trazer muita atribuição para o meu. Eu até angariei mais colegas que saí compartilhando o link nos grupos. Esse é essa é a apresentação de banca mais cheia que eu participei até hoje. Então, maravilhosa, parabéns. Tudo de Muito bom. obrigada. Muito sucesso para você. E, de uma maneira geral, o trabalho da Tâmara, eu acho que ele refletiu bem a prática que os operadores de plano de saúde, sejam elas cooperativas, seja da medicina de grupo, sejam as autogestões, as filantrópicas, enfim, é aquilo que todos passaram. Até o dia 31 de dezembro de 2020, um resultado assim fabuloso, porque todo mundo ficou em casa e ninguém, lógico que eu estou exagerando um pouco, e o custo para as operadoras diminuiu bastante, e o segmento hospitalar ficou em dificuldade. A partir de 2021, e aí foi o 1º de janeiro de 2021, e foi exatamente quando as coisas começaram a piorar bastante do ponto de vista pandêmico, mas já existiam, as pessoas já começaram a frequentar os hospitais para resolver os seus problemas de saúde acumulados no ano de 2020, o custo para os operadores aumentou bastante e levaram todas essas dificuldades que ela pôde detectar aí através dos levantamentos feitos no primeiro e segundo trimestre de 2021. Então, a situação se inverteu exatamente, e o ponto de equilíbrio hoje, na prática, no dia a dia, não chegou ainda. Não tem muito a ver assim, esses detalhes, mas apenas para trazer o mundo de operadoras aqui para esse momento de apresentação desse trabalho tão bacana apresentado pela Tâmara. Obrigada, professor, por estar contribuindo conosco com a formação dos presentes, né, trazendo mais informação a respeito. Tâmara, dando continuidade, então, ao rito da banca, a média é uma média aritmética formada pelas 3 notas emitidas pelos 3 professores. Nós temos uma ata para ler, que eu peço a permissão sua e dos convidados para fazer trazer só a informação da média final, tá? A média final você foi aprovada com média 10, parabéns para você, reflete todo o seu compromisso, toda a sua dedicação a esse trabalho. Eu agradeço a oportunidade de ter sido sua orientadora, aprendi muito, houve uma troca muito forte
na nossa relação de trabalho. Então, agradeço muito mesmo esse trabalho de parceria, na oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa, né? Dados os limites de tempo, de prazos que a gente tem que cumprir. E agora eu agradeço a banca pelas contribuições. O professor Ronivaldo, o professor Brasilino já disponibilizaram lá em arquivos. O próximo passo é baixar esses arquivos, nós trazemos as contribuições que eles propõem, se for possível, para o TCC, ok, se não, para uma publicação futura. E aí, depois, a professora entra no particular para falar os próximos passos, ok? Professora, desejo para você sucesso, que você já faz, mas mais sucesso ainda na sua vida profissional, que seja muito abençoada com as oportunidades que a vida lhe traga, tá? Quero agradecer a presença da família dela, da mãe, do Elias, dos amigos, né, do pessoal do trabalho, a equipe que dá suporte. É muito bom, é muito rico te ver bem amparada em todas as dimensões da sua vida. Mostra realmente que você é uma pessoa muito iluminada. Queria agradecer aos meus alunos, nossos alunos, né, o meu ficou meio possessivo, aos nossos alunos presentes, e agradecer a presença da Daiane. Daiane, seja sempre bem-vinda ao ambiente da PUC. A PUC agradece, tem um carinho enorme com todos os docentes desse estado de Goiás. Muito obrigada. Eu peço licença que eu vou precisar sair, e os demais membros de banca, porque a gente participa de outras bancas agora às 20 horas. Mas se vocês podem continuar no ambiente aqui com a Tâmara, e fiquem à vontade para usufruir desse espaço, tá? Então, nós estamos pedindo licença, deixo a palavra com o professor Ronivaldo e o professor Brasilino para se despedirem, enquanto eu vou baixar a lista de frequência aqui antes que eu esqueça. Bom, então, né, novamente, parabéns pelo trabalho, tá? Um excelente trabalho e espero que você consiga publicá-lo em uma revista especializada, né? Mas muito sucesso, tá? E muito obrigado pelo convite, tá? Obrigado. Muito obrigada, professor Ronivaldo. Bom, de novo, então, parabéns a você pelo trabalho, pelo sucesso aí alcançado, parabéns a toda a família, muito obrigado pelo convite. E o professor Ronivaldo falou, e certamente vamos publicar esse artigo, não é? Com toda certeza, não é isso? Felicidades, até mais. Muito obrigada, professora Elis Regina. Gratidão. Gratidão total também. Beijo. Vou pedir licença que a professora tem que agora entrar no ambiente da Raquel. Ok. Convido os alunos presentes, a participar da banca da Raquel agora, tá? O próximo banca. Adiciona lá, professora. O link não está dando certo. Não está dando certo? Não. Eu vou entrar lá e vou... Saiu. Eu acredito que ela irá convidar o Selma. Obrigada. Tchau, Tâmara. Tchau. Beijão, muito obrigada, pra você. Selma. Muito obrigada a todos. Muito feliz aí pela nota, pela conquista. Parabéns, Tâmara. Muito obrigada, Tony. Por nada. Obrigado a você. Ver quem está na sala aqui. Arthur. Parabéns, Tâmara. Obrigada, Emily. Arrasou, viu? Sabia que você ia bem. Muito obrigada. Tâmara, parabéns. Muito obrigada, Patrícia. Tâmara, parabéns e sucesso aí no seu futuro. E queria especialmente agradecer também ao Elias pela oportunidade de estar apoiando a Tâmara em todo esse trabalho. Eu sei que é complicado e já passamos por isso aqui em casa. Grande Muito abraço. obrigada, doutor Cidadão. Parabéns. Até logo. Um abraço a todos aí. Parabéns, Elias. Obrigada, parabéns, Eduardo. Tchau. Ao Elma, muito obrigada. Está ali no expediente. Tchau, Tâmara. Até mais. Boa noite a todos. Até a próxima. Noite. Muito obrigada. Tchau, Tâmara. Qualquer coisa que você precisar, estou aqui, tá? Como sempre. Essa nossa amizade tão especial, né? Desde a outra instituição. E saiba que
Eu tenho um carinho enorme por você, pelo Elias, por mais que a gente não tenha muito contato, né, agora, mas você tem o meu contato, o celular, você tem o meu contato de e-mails, qualquer coisa é só falar, estou à disposição, se eu puder ajudar em alguma coisa a vocês, será um prazer, tá bom? Muito obrigada, Jonas. Tchau, até. Até. Emilene, muito obrigada. Tâmara, sua linda, parabéns por essa apresentação maravilhosa. Você e o Elias merecem demais mais essa vitória, né, na vida de vocês. Agradeço o convite, né, de participar dessa apresentação e depois eu vou ir dar um abraço em você. Muito obrigada, Aline. Dandara. Parabéns, fiquei muito feliz por você, viu? Você merece. Muito obrigada. Muito. Parabéns, Tâmara. Tá ouvindo? Oi! Parabéns, Tâmara, Loide, Elias, né? Porque isso aí tudo é um trabalho em família, em conjunto. Tudo de bom para você, muito orgulho, tá? E adorei o 10. Beijão, fica com Deus, com as bênçãos de Deus. Muito obrigada, minha madrinha. William também está por aqui. Deixa eu ver quem mais estava. Seu microfone está fechado. A gente está aqui na mesma casa, né? Fica estranho. Parabéns, meu bem, pela sua nota. Eu já tinha certeza dessa nota, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Eu acredito que essa é uma das tantas outras conquistas que você terá. Muitas portas vão se abrir para você, tá? E tudo vai com certeza valer a pena, já tem valido a pena. Tenho muito orgulho de você e felicidades. Aproveite essa felicidade, né? E que ela se prolongue pelos vários outros desafios, né, trabalhos que você terá pela frente. Muito obrigada, meu bem. Tô aqui, mas não tô aqui, trabalhando, tá? Mas deu para aparecer aqui um pouquinho, deu para acompanhar um pedacinho aqui da sua apresentação, tá? Parabéns, fiquei muito feliz, excelente trabalho, tá? E sucesso na sua nova caminhada, tá bom? Muito obrigada, viu, William? Beijo. Abraço.